vamos gravar a apresentação. Então, muito bom dia novamente, pessoal. Hoje o nosso assunto é o regimento interno CDL, o modelo que nós podemos apresentar para vocês sugestivo, claramente, parte 2. A parte 2 são justamente as regras estatutárias e comportamentais que se aguarda de uma diretoria e do Conselho Fiscal. Ok, gente? Como que nós vamos fazer essa apresentação aqui? O material será disponibilizado daqui a pouquinho pelo Dr. Ricardo no chat, consistente nessa apresentação, um PowerPoint, e também um modelo de regimento de CDL para a diretoria e Conselho Fiscal, que eu vou disponibilizar, e vai dar aqui todo o arcabouço da minha apresentação. Tá bom, pessoal? Dúvidas, chat ou mãozinha, por favor. Vamos lá. Então, vamos primeiro lembrar o conceito, né? O que é regimento interno, ou regulamento interno, ou normativo interno, ou código de ética interna. Não importa a nomenclatura. A gente está falando aqui de conjunto de regras, disposições de normas internas da pessoa jurídica que devem ser seguidas corretamente por seus empregados. Ele descreve o conjunto de direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, que eles devem seguir. Então, nós temos duas pautas aí, quando eu tratei do regimento interno em agosto, gente. Aquele modelo que foi disponibilizado para vocês, que é esse regramento, porque a gente, quando fala de empregador e empregado, eu estou falando de normas trabalhistas, tanto da CLT, de um acordo ou de uma convenção coletiva que deve seguir. Para além das regras trabalhistas, gente, a gente tem aquele código de conduta das normas internas. O que se espera do empregado, não só na sua relação de trabalho, na sua função, independente dela. O que espera-se também do empregado é um comportamento ético, de conduta, identificado com a visão, valores éticos da própria entidade, na condução que aquela entidade deseja dar e que, então, a equipe de colaboradores esteja atenta, focada e integrada nessa questão. Então, essas regras de comportamento, de conduta ética, a gente pode chamar de regimento ou regulamento. E, da mesma forma, a gente tem e disponibilizou aqui hoje esse modelo que seria regimento interno da diretoria e conselho fiscal. É a parte 2 do nosso treinamento de hoje. Da mesma forma, gente, são as regras de condutas que devem ser observadas e cumpridas pelos diretores e conselheiros fiscais ou conselheiros superiores, né, ex-presidentes, em suas relações pessoais e profissionais frente à CDL, entre si, empregados, associados, órgãos públicos e privados da sociedade em geral. O que a gente tem que lembrar? Diferentemente do empregado, que ele tem um contrato de trabalho, a expectativa que se tem de um diretor no Conselho Fiscal, ele é eleito pela Assembleia, formado pelos associados. Então, ele tem um serviço voluntário, não remunerado ali. Qual é a expectativa? Porque, no momento, como associado, ele tem uma empresa, ele é empresário, ele tem um padrão de conduta, como empregador, na sua empresa, com seus empregados, nas suas relações. À medida que ele se torna associado e compõe de uma forma eletiva como diretor ou como conselheiro fiscal, ele é colocado ali voluntariamente, né, a partir da eleição, e fala assim, qual é a minha regra de conduta na condição agora de conselheiro fiscal ou de diretor? Então, esse modelo de regimento que a gente apresenta para vocês, com uma variada regra, né, número de regras e itens e subitens, não quer dizer, gente, que tem que ser adotado na sua íntegra. Por se tratar de um modelo, a gente coloca o máximo de número de informações possíveis para que cada CDL, então, com a sua diretoria, de acordo com a sua realidade, possa adequá-lo à sua realidade. Temos CDLs pequenas, médias e grandes. Então, é um modelo, isso aqui não é algo determinante, né, ou que é uma norma cogente, obrigatória para todo mundo. É uma sugestão que a gente faz, até pela demanda que a própria CDLs nos trouxeram como um assunto para ser debatido, né, do ponto de vista jurídico e como uma norma interna, um modelo sugestivo, tá, gente? E aí a gente começa pela base legal desse modelo de regimento interno. A gente, logicamente, busca o Código Civil, porque uma CDL é constituída de acordo com as regras do Código Civil, aí enumeradas, o próprio Estatuto da CDL, gente. Ele traz lá o seu preâmbulo de qualificação, quais as finalidades pelo qual eu criei uma CDL. Tem esse regramento, muito baseado nos estatutos da CNDL e FCDL-MG, porque nós estamos num sistema, então a gente tem essa hierarquia de regras, existem regras, portanto, que são obrigatórias, advindas da CNDL e também da federação, que até a federação, como órgão estadual, ela tem que cumprir e incluir em seu estatuto, tá? Dentre essas regras,
um número mínimo de diretores ou conselheiros fiscais que tem que compor uma CDL para a sua criação e funcionamento. A gente tem que, pelo Código Civil, sempre ter um órgão que a gente chama órgão administrativo, representado pela diretoria executiva. É obrigatório também ter um órgão fiscalizador, também aí representado pelo Conselho Fiscal eleito, assim como a diretoria, e também um órgão colegiado por deliberações, que é justamente a Assembleia Geral. Essa Assembleia é formada por todos os associados da CDL. E hoje o nosso foco aqui é o regimento interno da diretoria e do Conselho Fiscal. Qual é o papel desses dois órgãos da CDL? Quais são as atribuições de um diretor, de um Conselho Fiscal? Claro, gente, que essas atribuições estão contempladas nos estatutos. E o modelo que eu trago aqui é o modelo geral. Cada CDL tem um estatuto que às vezes se diferencia um pouco, sobretudo quando eu falo de CDLs mistas. O que é CDL mista, né, aqui em Minas Gerais? É aquela que contempla o funcionamento único de uma CDL e a associação comercial. Então, são 2 CNPJs, são 2 estatutos, são 2 atas, são 2 contabilidades. E elas funcionam no local físico único, com a mesma equipe, e 99% dos casos, a mesma diretoria compõe a associação e a CDL, com nomenclaturas um pouco distintas, mas funções convergentes aí. Tá? Então, obviamente, eu vou focar aqui no nosso modelo de CDL, mas em nada desfaz aí a questão do modelo de estatuto associativo, de ACE, Associação Comercial Empresarial. É só para dar essa dica para vocês, tá? E outras normas também que compõem o regimento interno de diretoria e conselho fiscal, que são resoluções, instruções normativas e outras regras que são aprovadas pela diretoria da CDL, pela diretoria da CNDL ou da própria federação. Tá? Como exemplo, eu posso citar aqui na federação que nós temos um regimento interno da diretoria distrital, que é determinada pelo Estatuto da Confederação, e, no caso da Federação Mineira, ela é aprovada pela diretoria. Lembrando que o diretor distrital é aquele que representa a Federação Mineira, ou qualquer federação de outro estado, perante a Assembleia da CNDL. Tá? Então, a gente tem algumas atribuições advindas da CNDL e da CNDL da Federação para as CDLs também. Então, vamos lá seguir o nosso curso aqui. Algum questionamento, pessoal, doutor Ricardo? E como vamos apresentar esse modelo de regimento? Eu vou estar indo item a item, com as exposições mais importantes, trazendo o conceito e, às vezes, até fazendo uma leitura. Então, é um pouco maçante mesmo, viu? Mas eu acho importante nós passarmos para destacar. O modelo é extenso mesmo, propositadamente, para que você tenha o máximo de normas existentes, que, em geral, a CDL inclui. Lógico, a gente tem modelos muito mais simples, não precisa ser dessa extensão. Cabe a cada CDL, como dito, definir que regramento é aplicável ou não, de acordo com a sua estrutura. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre as disposições legais do modelo de regimento interno da diretoria e conselho, quais os objetivos, a quem se destina esse regulamento. Vamos falar da formação de comissão de ética, né, no descumprimento das condutas, da divulgação do termo de ciência e cumprimento para a ciência dos diretores e conselheiros, como é feita a organização administrativa e fiscal da entidade, no item 5. No item 6, as competências dos cargos da diretoria e conselho fiscal. Aí nós entramos em questões internas da entidade, que cabe também ao diretor e conselheiro ter conhecimento quando de sua posse em especial, né? A identidade da entidade, conforme você tem slogan, os princípios e valores daquela entidade, visão, missão e assim por diante. Os princípios éticos, que vem ali também da identidade da entidade. Questão dos relacionamentos do diretor e do conselheiro. O que se espera desse relacionamento? Como ele deve se pautar a sua conduta com os associados, a questão do assédio moral e sexual também. Isso também, né, se tem nota, por exemplo, ele está contemplado no modelo dos empregados, porque quando a gente fala em assédio moral e sexual, logicamente a gente está tratando dessa hierarquia formada pelo diretor e conselheiro em relação aos empregados e fornecedores ali que prestam serviços à entidade. Também temos regramentos aí no item 10, padrões de condutas esperadas, né, do diretor com os concorrentes, com relação a documentos sigilosos da entidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas, integridade, ao patrimônio da entidade, uma sugestão de uso de telefone,
e uniforme, né, bottom, etc. As obrigações do diretor, deveres do mesmo, a composição da diretoria, as comissões, a gente vai tratar mais da comissão ética aqui, né, bottom ou crachá de identificação, ou PIN, né, que a gente utiliza hoje no sistema, as atualizações de dados pessoais ou cadastrais, que é obrigatório, não para o diretor, só mais para o associado, sugestões de aparência física e higiene pessoal, recomendações de segurança na questão de conflitos de interesse, a questão dos direitos autorais e de imagem, porque o conselheiro e o diretor representam, sim, a imagem da entidade perante terceiros, ok? Então, é importante ter isso. Os documentos que são produzidos pelo mesmo, a responsabilização, proibições e as penalidades, tá, gente? Temos também sanções administrativas aplicáveis a diretores e associados, uma sugestão das reuniões mensais da diretoria de acordo com o organograma do estatuto, caso não haja no estatuto a periodicidade prazo, o regimento pode contemplar isso também, mas, em geral, o modelo que a gente disponibiliza já contempla isso. Benefícios, caso a entidade, né, queira disponibilizar ali para esse diretor ou conselheiro, mediante regras, né, definidas claramente nesse regimento, né? Isso não é uma coisa que tem que constar no estatuto, por isso que vem através de um regimento que tem muita mais facilidade aí de ser alterado. Benefício é só se você quiser dar, né? A CDL quiser contemplar isso para o diretor ou conselheiro. Por quê, gente? Porque a gente sabe que, por hora, nosso sistema não contempla a remuneração. Não que a lei não permita, né, desde 2015, mas o nosso modelo veda a remuneração dos diretores, conselheiros e, inclusive, a distribuição de superávit da entidade para associados. A gente não tem o que a gente chama na empresa de distribuição de lucros e rendimento. Não existe. Nós não somos lucrativos, né? Nossa finalidade não é fim lucrativo, então não tem esse tipo de regra estatutária nem jurídica aí, por enquanto. E o anexo 1 só, que existe, é o termo de ciência e comprometimento, quando, ciente das regras, quando da sua posse, o diretor e o conselheiro têm condições de avaliar, fazer a leitura e ter conhecimento desse regimento, das regras que estabelecem, além daquelas que estão na sua função estatutária. São regras éticas e de comportamento que se espera ali documentadas nesse instrumento que a CDL pode aprovar por sua diretoria. Ok, pessoal? Então, vamos lá começar. Item aí. Então, a gente tem a disposição 1, a disposição legal. O regulamento, ou regimento, como vocês queiram denominar, tem como finalidade disciplinar a conduta e o comportamento dos membros da diretoria executiva e conselho fiscal. Por que às vezes é importante ter isso, gente? Porque, às vezes, o próprio diretor ou conselho fiscal, que é eleito, ele entra na entidade e a gente sabe que a empresa dele é muito distinta de uma entidade de classe. Nós somos o terceiro setor. Entidade de classe, nós não temos fins lucrativos, né? A gente tem um estatuto, a gente não tem um contrato social. E aí é importante dar um norte sobre não só as atribuições estatutárias daquele conselheiro ou daquele diretor, de acordo com o seu cargo. É importante ele compreender qual que é, né, o código de conduta, de comportamento esperado dele na condição de diretor ou de conselheiro fiscal. Então, esse é um instrumento norteador para ele. E é sempre bom passar esse regimento naquela primeira reunião da diretoria ou do conselho fiscal após a posse dele, ok? Os objetivos é oferecer justamente essa compreensão sobre as condutas internas formalizadas para cada diretor ou conselheiro, para que ele saiba seu papel na entidade que orienta os negócios e relacionamentos, devendo estar presentes no exercício diário de suas funções ali, conforme o estatuto social, e sobretudo após a posse, gente. Então, é importante a gente ter esse regimento ou código de conduta aí para nortear o comportamento do diretor executivo ou do conselheiro fiscal. Objetivos gerais aí, né, de formas mais definidas. Gente, tudo que eu estou falando, isso está no modelo, tá, gente? Eu tive que fazer um resumão para vocês aqui do que seriam os pontos principais. Objetivo, então, desse regimento do diretor: explicitar princípios e valores morais e éticos da entidade, bem como padrão de conduta decorrente desses princípios e valores. Proteger o patrimônio material e intelectual da entidade. A gente vai ver coisas muito óbvias, mas tem que estar descritas no regimento, gente. Preservar e elevar a imagem da entidade, firmando-se perante os seus públicos de relacionamento, com alto padrão de comportamento, reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos,
regular e melhorar as relações entre dirigentes públicos e assim por diante. E aí eu negritei, gente, o que é esperado realmente como um código de conduta aí do diretor do conselheiro, né? Espera-se realmente que as ações dos planos da entidade sejam baseadas no respeito ao ser humano, com valores éticos e transparência em suas relações comerciais e institucionais, e esse instrumento expressa a orientação da entidade em esclarecer a todos os seus diretores e conselheiros as condutas esperadas e banidas no desempenho das suas atividades enquanto diretores. Então, esse é o objetivo primordial aí, gente. É a expectativa que se tem. Porque a entidade, sendo um terceiro setor, né, gente, sendo eles eleitos, sendo um trabalho voluntário sem remuneração, ele exige da conduta, da imagem desse diretor ou conselheiro, muito mais junto com, né, ele é a imagem da entidade perante associados e demais. Todos apontam dele. Ele é conselheiro, ele é diretor, ele é presidente e assim por diante. Sim, é cobrado. Hoje, a gente percebe que o público e o privado, o empresarial e tal, eles não são dissociados, ao contrário, né? Aquilo que você opina como empresário, ou como presidente, ou como diretor da CDL, ele ecoa aí, a gente tem rede social para isso. Então, é sim algo, do ponto de vista ético, muito esperado de todos nós, né? Então, a gente não tem só uma relação de trabalho, a gente não tem só uma relação estatutária. Isso é o regimento, gente, o código de conduta vai além disso aí. Então, a quem se destina o regimento? Aos diretores, independente daquela posição que ele ocupa, tá? E é a sua relação com os associados. Veja, eu falei que ele é a identidade da entidade, né? Associados, seja parceiros, prestadores de serviços, todos os públicos envolvidos naquela relação. Ele é a imagem da entidade, principalmente quem que é o diretor da diretoria executiva, porque ele é um órgão administrativo, ele administra através da direção de uma forma colegiada, né, sempre aí para o presidente e diretor financeiro, que são realmente os cargos que detêm pelo seu próprio CPF muito mais responsabilidade. A condição para atuar no cargo, que é não remunerado, da CDL, é a eleição, e esses diretores devem obedecer às normas da entidade sobre essa conduta ética e disciplina, como a gente vem falando aqui. E aí aqui, gente, esse último parágrafo, é importante a gente ressaltar, né? Caso o diretor ele suspeite de fraudes, condutas antiéticas, etc., isso não tem todo estatuto nem todo regimento. Então, isso aqui é uma sugestão que a gente coloca para vocês normatizarem comissão ética, tá, gente? Porque, né, existem situações, não só dos associados, que é mais fácil de você fazer a exclusão, tem as justas causas, que a gente vai ver ao final. Mas quando a gente fala do diretor e do conselheiro, espera-se, há uma expectativa de um comportamento muito mais ético quando eleito. Mas, claro, que se esse diretor ou conselheiro observar uma má conduta, seja do empregado, do próprio diretor, do conselheiro, de associado, ele tem que, de repente, fazer essa denúncia, né, à gerência, essa gerência encaminha essa denúncia, né, essa suspeita ao presidente, e o presidente, sim, faz uma comissão ética, tá, gente? Ele pode aí designar uma comissão ética, porque a gente pode ter diversas comissões que o estatuto traz, ou esse próprio regimento traz. A gente tem comissões de ética, comissões eleitorais, né, comissões da mulher, vários tipos de comissões que é possível que a diretoria preveja estatutariamente ou através de um regimento. A comissão ética, para apurar procedimentos administrativos suspeitos de uma conduta fraudulenta ou até ilegais, sim, elas têm que ser encaminhadas à gerência ou diretamente ao presidente, que aí se organiza para montar essa comissão ética para apurar de acordo com o devido processo legal, tá, gente? Então, eu pus aqui uma observação, nem toda a CDL possui comissão de ética disciplinada no estatuto, ele fala que pode criar comissões, e aí se ela permitir no estatuto criar comissões, a diretoria tem que se debruçar naquele momento para criar uma comissão de ética, ou comissão da mulher, ou comissão de empreendedorismo, dependendo da necessidade regular ou não daquela situação. Aqui a gente está falando comissão de ética, que é a questão do comportamento, ato ilícito, uma conduta do diretor, conselheiro e até do associado, tá? Como que é feito essa comissão ética? Vamos entender. A formação da comissão ética. Para abrir esse processo administrativo por má conduta, possível ato ilícito, enfim,
gente tem que levantar, né? A gente tem um devido processo legal. Então, levanta os dados, analisa as violações de conduta pelos diretores da entidade, e aí o presidente nomeia essa comissão ética de acordo com alguns critérios. Tudo que eu ponho em vermelho, gente, é algo que não precisa ser falado, que depende aí da definição, né, interna, mas a gente sugere aí que essa comissão seja composta por 3 membros, né, um número ímpar, sempre bom. Pode ser 2 diretores e um gerente, ou 3 diretores, depende. Sempre tem que ser pessoas, né, isentas, aí, não podem possuir ligação familiar com o investigado ou com relação, porque a gente tem que manter justamente essa postura muito imparcial nessa decisão. Os membros são nomeados pelo presidente, né, e essa comissão ela se extingue depois da entrega de um parecer para o presidente. Tá, gente? Sugestão. Qual que é a atividade primordial dessa comissão temporária de ética? É analisar o conteúdo da denúncia mesmo, colher depoimento de envolvidos, levantar informações, reunir documentos sobre a questão. Tem que estar também documentado, gente, né? E após expedir esse parecer formal ao presidente. Então, ele tem que formalizar, após todo o procedimento administrativo, após ouvir todas as partes, e ali expedir um parecer formal ao presidente. Pode ser da conduta, porque o diretor se locupletou, porque ele não está cumprindo o dever, porque eu tenho que excluir ele por alguma questão, ou até a questão no estatuto, né, que às vezes não precisa nem da comissão ética, né, gente, porque quando está no estatuto fica mais claro, tipo, a empresa do diretor ou do conselheiro decretou falência e extinguiu a empresa. Se não tem empresa, ele não pode ser associado. Se ele não pode ser associado, eles têm que se desligar daquele cargo também como associado. Então, o que está no estatuto fica mais claro, mas aquilo que não está claro, como uma justa causa de exclusão, o cara está inadimplente há mais de um ano e não paga, já bloqueou, já fez tudo. Você vai excluir ele do quadro de associado. Se ele for diretor, muito mais, né? É claro que quando ele é diretor ou conselheiro, é mais raro disso acontecer, porque a conduta é mais, né, diligente nesse sentido. Mas, se acontecer, eu tenho que aplicar ao diretor ou conselheiro da mesma forma. Aqui, quando a gente fala da comissão ética, porque como se espera do diretor e do conselheiro uma conduta muito mais proba elevada, a gente tem que, na hora de excluir ele do cargo de diretor, não como associado, a gente tem que ter um procedimento de verificação aí. É o que a gente chama do devido processo legal, tá? Que é assegurado instruir o procedimento, mas sempre ouvindo as partes, coletando as provas para esse parecer, ok, pessoal? Então, o presidente aí faz... O doutor Ricardo está postando material, né? O doutor Ricardo está postando esse material, apresentação e modelo do regimento, aí no chat, tá, gente? Na sala de bate-papo, para quem quiser baixar a apresentação. Quem quiser pegar depois, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, fiquem à vontade também. Então, gente, o presidente ele pode ou não acatar o parecer. Ele vai ver a documentação, vai ver o parecer que foi emitido por essa comissão, aí formado por números ímpares, né? 3, é uma sugestão. E ele, em caso negativo de ele não acatar, ele também tem que se justificar formalmente por que não, e juntar nos autos do processo administrativo. Porque isso pode ser levado... A exclusão de um diretor, gente, ele pode ser levado para a Assembleia. Aí competirá, se algum, né, se 1/5 dos associados solicitar isso e for levado à Assembleia, é um direito estatutário, de acordo com o Código Civil, que essa deliberação seja encaminhada à Assembleia Geral. Exclusão de diretores, né, exclusão de diretor, não de associados, exclusão de diretor é uma prerrogativa também da Assembleia Geral, na deliberação. Então, a gente tem antes um processo que é interposto pela própria comissão, a pedido do presidente. Caso o diretor, mesmo com justa causa, não queira se retirar, isso pode ser levado a uma outra instância que se chama Assembleia Geral, onde os associados poderão deliberar. Ok, gente? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês de comissão ética. Já vi, né, ao longo dos anos que trabalho aqui, algumas situações em que a comissão ética, né, o comitê ético, independente do nome, teve que se formar na CDL para casos, né, considerados graves aí, os seus diretores ou conselheiros, enfim. Porque quando é de empregado, gente, na relação trabalhista, a gente dá uma justa causa, uma relação trabalhista, a gente aplica a CLT. Aqui, no caso de diretor e conselheiro, a gente aplica o estatuto ou as normas do regimento interno que propõem a forma operacional de fazer isso de acordo com regramentos, tá? Seguindo aí.
A gente entra no item 4 agora, da divulgação para os diretores, né? É de responsabilidade da gerência a divulgação e fornecimento desse regulamento ou regimento para diretores, conselheiros, dando ciência, verificando o entendimento quanto ao conteúdo e aplicação. Portanto, em caso de dúvida sobre qual deve ser a conduta mais correta a adotar, o diretor deverá comunicar a gerência, porque você recebe como diretor ou conselheiro esse regulamento, que é extenso, né, gente? Claro que na medida em que você for atuando no seu cargo, ou perceber alguma situação, você não vai lembrar de tudo. A gerência tem que dar esse apoio aí em dúvidas, dirimir essas dúvidas e tudo mais, tá, gente? Tudo certo. Aí ele assina o termo de ciência e comprometimento, que é o anexo 1, que ele recebeu na data tal, ou no dia da posse, ou na primeira reunião da diretoria ou do conselho fiscal, esse instrumento para ciência e cumprimento, que ele realmente tem que ter a leitura desse código aí, tá, gente? Desse regimento. A violação desse regimento, o conhecimento das políticas e práticas expressas nesse regimento são de inteira responsabilidade de cada diretor que é responsável pelo resultado da sua atuação. Você dizer o óbvio, mas tem que estar, né, tem que contemplar ali, em caso de violação, que pode acontecer. Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos continuando? Tudo certo? Valdinei de Capauça, acabou de perguntar. Oi, Valdinei. Qual procedimento do diretor que se tornou político durante uma prática? O Estatuto da Entidade não conta a situação. A entidade não tem regimento interno. Muito bem. Boa pergunta, Valdinei. Você está falando aí, né, de outro estado. Em Minas Gerais, no Estatuto da Federação, e no modelo que a gente apresenta, sugestivo à CDL, nós já temos essa norma regulamentada, que diz o seguinte: aos diretores, não só da federação, mas aos diretores da CDL e conselheiros, quando forem candidatos ou forem eleitos, então, quando você está simplesmente sendo candidato, ou se por acaso você foi eleito, para qualquer cargo eletivo do âmbito municipal, estadual ou federal, ele tem que se afastar, ele tem que se licenciar temporariamente. Caso ele seja eleito para um cargo eletivo no âmbito municipal, estadual ou federal, ele tem que renunciar. Isso está no nosso Estatuto Federativo. Esta regra não vem da CNDE, tá, Claudinei? Esta regra vem no nosso Estatuto. Como eu inseri isso no Estatuto da Federação, determinando não só os membros da nossa diretoria federativa e o Conselho, essa regra vale também para os diretores de CDLs. Por quê? Como a gente é uma entidade apolítica, sem essa filiação política partidária, a gente não quer também que esse candidato ou a pessoa eleita utilize esse cargo eletivo dentro da entidade. Parece que fica um pouco incompatível, seria uma conduta antiética. Porque quando é que eu vou vestir a camisa do prefeito ou do vereador, no qual fui eleito, para um cargo do executivo ou do legislativo municipal, ou quando eu for deputado estadual, ou seja, do legislativo estadual, quando é que eu estou nessa camisa, ou quando eu estou na camisa da CDL? Fica um pouco confuso. Então, por uma questão ética, a gente inseriu essa regra no nosso estatuto. Como não tem no seu, sugestão minha para a próxima reunião é talvez tratar este assunto com essa diretoria, pode até pegar o nosso estatuto, me peça que eu, né, marco lá e mando o estatuto dos da CDLs, que também tem esse regramento, que eu já coloco como uma regra geral, não quer dizer que a CDL é obrigada, né, vamos acatar, ela pode seguir o nosso ali, mas eu sempre sugiro isso, para não dar isso, porque a gente não tem como cultura cedelista, tem outras entidades que têm tudo certo, a gente não tem na nossa cultura do sistema, é usar a entidade para fins políticos, né? E até para usar, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode fazendo campanha, falar que está a favor de partido A ou B, ou de candidato A ou B. A gente pode se posicionar nas questões das pautas, totalmente legítimo isso. Então, eu sugiro que na próxima reunião você leve essa redação recomendando, pode até usar o case do nosso estatuto aqui, que eu acho que é muito importante isso, tá? Isso não vem da CNDE, isso vem do nosso, tá, Valdinei? Eu tinha entendimento que tinha algum artigo lá no Estatuto da CNDL que poderia também dar respaldo, mas não tem então nenhum que dê respaldo. Não, eu desconheço, Valdinei. Isso, na verdade, olha, coincidentemente, na época que isso foi incluído no nosso estatuto, foi na época do presidente José César, que hoje é presidente da CNDL. Ele fez até essa sugestão, foi muito bem-vinda,
e ela permaneceu em todas as outras revisões estatutárias. Eu acho que é para criar essa identidade junto com o texto do nosso preâmbulo do Estatuto, do artigo 1º. Federação das Câmaras de Agentes Logistas é uma associação civil e serviços econômicos sem filiação política, partidária ou religiosa. Né? A gente tem isso. Então, essa regra de não ter diretores ou conselheiros durante aquele momento que eles estão sendo candidatos, ou caso eleitos, é justamente para criar essa separação mesmo, de confundir o que é da entidade, o que é do candidato ou da pessoa eleita mesmo. É nesse sentido que a gente faz. Uma questão ética mesmo que a gente acha, entendeu? Só que nem tudo que é ética é óbvio, então às vezes a gente tem que escrever, né? Porque a questão moral, né, é muito... Às vezes é relativo. É tipo assim, o que às vezes parece óbvio, moralmente não é, né? A gente trabalha muito essa questão, né? Principalmente no direito, o que é moral e o que é ético, o que é justo ou o que não é justo, né? Sim, sim. Mas Entendi. pode Obrigada, solicitar depois doutora. pra gente, tá, Valdinei? Por Eu favor. solicito. Cabeça eu não vou Sim, sim. lembrar, então manda Não, eu uma... solicito. Tá né? bom, obrigada. Obrigada. Imagina. E aí, muito bem. Bem, então aqui já fomos, né? Já finalizamos. Vamos entrar agora na parte da organização administrativa. Isso aqui é muito tranquilo para vocês, né, gente? Está no estatuto. Mas é bom trazer o que está no estatuto, obviamente é de cumprimento obrigatório, a gente traz para o regimento, assim, para organizar para o próprio diretor e conselheiro que for ler isso. Tipo, eu tenho todas essas regras, valores, condutas, cuidados, padrões que eu tenho que cumprir. Aí a gente fala também, né, nesse regimento da organização administrativa. Isso aqui é tranquilo para a gente. Que a Assembleia Geral, que é um órgão administrativo e deliberativo, gente, ele é formado pela reunião dos associados, dependentes da categoria, né, gente? Convocados na forma do estatuto, a fim de deliberar os completos poderes sobre a matéria de interesse social e da classe, desde que trazida a debate por órgãos da entidade e conste da ordem do dia. Então, quando a Assembleia Geral, que é formada por todo esse colegiado de associados, ele é convocado, existe a forma de fazer isso, que a gente vai falar, então, de tal, uma R, etc. e tal. Então, serão consideradas reuniões de assembleias realizadas na periodicidade definida no estatuto da entidade, podendo nela serem debatidos os problemas mencionados acima. Então, a gente tem ali uma assembleia que ela é convocada, em geral, nos modelos dos estatutos que a gente tem, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma assembleia de prestação de contas aos associados, e aí, logicamente, o trabalho do Conselho Fiscal, que está fiscalizando a atuação dos administradores, que é a diretoria executiva. Então, a gente tem uma ordinária. E a gente tem as ordinárias que são realizadas de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, quando há a eleição dos membros da diretoria executiva e Conselho Fiscal. Isso é estabelecido estatutariamente, tá, gente? Como regra geral. Também é da Assembleia a responsabilidade de destituir administradores, como eu já falei, e reformar ou alterar o estatuto. A competência privativa da Assembleia de destituir administradores e também de reformar, né, alterar o estatuto, ela não pode ser alterada, tá, gente? Eu não posso retirar da Assembleia Geral, que é formada por todos os associados, a competência que é privativa de alterar o estatuto. Eu não posso passar essa competência para a diretoria ou outro conselho ou um comitê que eu crie. Não posso. Isso está no Código Civil. O Código Civil traz 2 competências privativas exclusivas para a Assembleia, que não pode ser mudado. Então, se você for registrar um estatuto tentando tirar que a Assembleia Geral não pode destituir administradores ou alterar o estatuto, provavelmente o cartório vai devolver para você. Essas são as 2 que são privativas. A gente coloca outros, como a eleição dos diretores, propor a dissolução da entidade, debater assuntos da entidade e outros assuntos que eu posso colocar como competência dos associados dessa Assembleia, que é o órgão deliberativo máximo aí da entidade, tá, gente? É só lembrando aquele nosso treinamento de estatuto também. Continuando. Ainda dentro do estatuto, a convocação para as reuniões extraordinárias da Assembleia são feitas pelo presidente da entidade, publicado ou no jornal de circulação. Tem que ver, aqui tem várias sugestões, é para vocês verem custo mesmo, né? A gente vai colocando o máximo de sugestões aí. Tem que ter todas? Não, é uma sugestão, quando a gente colocou lá, né, no modelo. Pode ser a convocação por jornal de circulação na cidade, por um edital fixado na sede da entidade, é válido, por uma carta circular, por um comunicado protocolo. Tem gente que trabalha com aquelas fichas ou cadernos de protocolo de entrega também. De repente, você está numa cidade menor que possibilita isso. Você tem
70 associados, né? O seu área de relacionamento vai 1 a 1 fazendo protocolo de entrega do edital. Pode ser por e-mail, ó, muito mais barato. Por aviso direto ao associado, ou outros meios. O que a gente tirou daí? A R, né, que é caro, né? Antigamente, 20, 30 anos atrás, tinha R para eu comprovar o recebimento, né, por alguém naquele endereço comercial do associado. Hoje, a gente tem várias outras formas menos onerosas que eu sugiro, de repente, vocês avaliarem para adequar aí, tá, gente? E esse edital, essa convocação de assembleia, é feita com, no mínimo, 5 dias, 10 dias, isso é livre para você definir dentro da sua realidade. Aí vem a questão da deliberação e da instalação, né? Reuniões extraordinárias serão consideradas constituídas em primeira convocação, se contarem com a presença de mais metade, mais um dos associados, ou em segunda, 30 minutos depois, 1 hora depois, depende, né? Após a hora fixada para o início da primeira, com qualquer número de associados. Isso aqui é uma dica que eu vou deixar para vocês, que a gente tratou no estatuto, que em segunda convocação, né? Quando você instala, você tem um número, né? Porque a gente nunca consegue metade mais um dos associados na primeira chamada aí. Na segunda, vamos supor que tenha 10 associados. Em um número de 100, só 10%, né? Para você alterar um estatuto, para você destituir um administrador. É um número assim, qualquer número, né, que está escrito aí. Às vezes é um número muito pequeno para um assunto tão grande. O que eu já vi, é possível também colocar um outro parágrafo no estatuto que diga assim, com relação aos assuntos previstos na Assembleia, por exemplo, destituir administrador e alterar o estatuto, é exigido um número mínimo de 30 associados. Então, se você tem 100 associados e exige um mínimo de 30% vão ter que estar naquela segunda chamada ali, tá, gente? Pode, claro. Então, você pode definir quais assuntos da Assembleia que são mais sérios e gravosos para decidir, para que não seja decidido com o número de 10 ou 5 associados presentes na segunda chamada e, de repente, colocar um número mínimo dentro da sua realidade aí, que você acha que é um mínimo seguro para votar um assunto tão importante, seja alterar um estatuto, ou destituir um administrador, ou até dissolver a entidade, né, gente? Imagina você dissolver uma entidade, que tem um patrimônio, tem todo um número de consequências aí, tá? Pode fazer isso, é uma sugestão para vocês. Vou seguir aí, gente, tudo bem? Ainda dentro da competência administrativa, compete ao presidente da entidade presidir as reuniões da Assembleia, com poderes para manter a ordem e a disciplina, coordenar imparcialmente as discussões, encerrá-las quando lhe parecer adequado, colher votos das deliberações, usando voto de qualidade, né, de Minerva, em caso de empate, exceto nos casos de votação secreta, proclamar resultados de deliberações e votações e adiar encerradas reuniões. Essa parte dessa competência do presidente, gente, está na parte da Assembleia, não está lá naquele artigo da diretoria. Compete ao presidente, isso. Isso aqui está um pouco mais detalhado, não tem problema. Podem, né, fazer dessa forma. Decisões de Assembleia somente poderão ser alteradas ou revogadas se submetidas a uma outra Assembleia. Porque a deliberação da Assembleia, gente, dos associados, ela, né, tem essa questão definitiva mesmo. O que está definido e deliberado, desde que conste na pauta do edital do dia, está encerrado aí a discussão. Tanto que só uma outra deliberação convocada para aquele assunto, para mudar aquele assunto, é que pode ser deliberada novamente pela Assembleia. Isso aí parece óbvio, né, gente? Mas às vezes não é. Isso às vezes consta em alguns estatutos. Vocês, caso queiram, tem esse tipo de problema, podem inserir esse tipo de regra também na sua Assembleia. Tá? Então, a gente tem aí, nesse momento, uma competência do presidente dentro da competência da direção na Assembleia Geral, além das que ele tem também. Tá? Aí a gente entra aqui na composição da diretoria. Tá, gente? A nossa sugestão do nosso estatuto para a CDL é de ter no mínimo 7 membros. Podem ter mais? Sim. O cartório aceita? Sim. Não tem problema. Qual é a nomenclatura que nós utilizamos como modelo? Esses 7 primeiros aí. Quais seriam esses 7 membros mínimos, né, gente? O presidente, o vice-presidente, o administrativo e financeiro, desculpa, vice-presidente de produtos e ações institucionais, comunicação e eventos, assuntos públicos e municipais, diretor suplente, que é o que substitui os cargos anteriores, à exceção do presidente. Isso tem uma regra lá, né, de conduta na sua competência. Agora, tem outras nomenclaturas que são similares daí. A pessoa não quer colocar vice-presidente, coloca assim,
presidente ou diretor-presidente, diretor vice-presidente, diretor tesoureiro ou administrativo, diretor. Tira o vice-presidente e põe diretor, ou outras nomenclaturas para quem tem mais cargo, diretor social, ou diretor de SPC, que seria similar ao de produtos e ações institucionais, diretor de aperfeiçoamento profissional, de repente você quer colocar mais cargos ali, você tem uma entidade de 1.000 associados, né? A participação são 12 membros, 14 membros só na diretoria, tudo bem, você vai adequar a sua estrutura aí. E aí tem outras sugestões aí, diretor de assuntos jurídicos, comercial, que aí fica muito específico, né? Diretor de tecnologia e assim por diante, tá, gente? Então, essa designação dos cargos do estatuto serve para ajustes para vocês. Eu estou só mencionando os 7 principais, que são os que tem no nosso modelinho ali com as atribuições. Os membros da diretoria, isso também está lá no estatuto, dentro ainda da Assembleia, serão eleitos pela Assembleia por votação dos associados, pode ser, né, secreta ou por aclamação, para um mandato de 3 anos. Por que eu destaquei 3 anos? Que é o máximo que o mandato do CDL pode ter. Ah, ela pode ser de 2? Pode ser de 1 também. O máximo 3. Quando a gente começou a fazer aqui em Minas, né, por uma determinação da CNDL, essas adequações dos estatutos da CDL, eu vi um mandato lá de uma CDL com 4 anos, está errado. Então, a gente emitiu um parecer, uma nota técnica CDL para essa correção. Corrigiram. Já vi estatuto sem conselho fiscal, também não pode. Tem que ter conselho fiscal, órgão fiscalizador. Assembleia, diretoria e conselho fiscal são órgãos obrigatórios, tá, gente? Você pode até diretoria especial, conselho superior, comissão da mulher, pode, mas assembleia, diretoria e conselho fiscal são órgãos deliberativos, administrativos e fiscalizadores obrigatórios para serem contemplados no estatuto. Isso não pode tirar, não. Pode pôr mais. Menos que isso, não, tá, gente? Então, o mandato é de 3 anos e o início, isso é uma determinação da CNDL, tá, gente? Sempre em 1º de janeiro do ano posterior à eleição e término no dia 31 de dezembro, do 3º, do 2º ou do 1º ano de mandato, podendo ser reeleitos por mais de um mandato. Então, essa determinação veio da CNDL, início e término do prazo do mandato, tá, gente? De diretores e da federação também. Você vê que depois que em 2018 houve essa regra, todos tiveram que, na medida do possível, fazer as alterações dos estatutos e adequar não só o prazo do mandato de até 3 anos, 1, 2, 3, no máximo, mas o início e o término, né? Porque tem CDL que é criada no meio de junho, então o primeiro mandato vai ser junho, né? 1 ou 2 anos, até 31 de dezembro do outro ano vai perder um pouquinho, mas a partir daí a regra se ajusta dentro do período do início e término e dentro do mandato daquela diretoria, tá, gente? Ocorrendo renúncia do presidente no seu exercício, ele será ocupado pelo vice, né? Isso é padrão mesmo. Saindo, falecendo, renunciando, ou licenciando temporariamente, o vice-presidente é que assume aí imediatamente o cargo do presidente, tá? De forma interina ou definitiva, dependendo da situação. Renúncia é definitiva, então ele assume totalmente. Caso haja uma renúncia coletiva, gente, caberá ao representante do associado mais idoso ou presidente do Conselho Superior, para quem tem, formar essa outra comissão especial composta de X membros que fará essa eleição, né, gente? Porque quando a renúncia ela é coletiva da diretoria, não tem mais ninguém para administrar. Não tem aquela cadeia de comando que se um renunciou, licencia, ou na sequência ele vai tomando, né, as atribuições daquele. Quando a renúncia de uma diretoria coletiva, você tem que convocar uma assembleia para fazer uma nova eleição. Uma eleição tampão ou uma eleição, né, dentro do prazo mesmo. Ok, gente? Vamos falar dos órgãos fiscalizadores da entidade. Ok, gente? Então, só um minuto, o Thiago da comunicação chegou aqui, ele está gravando, daqui a pouco a gente vai tirar aquela fotinha bonita, né, na coletiva, né, Thiago? É isso aí. Ele vai dar aqui o comando para mim, aí eu aviso a todos os senhores e senhoras. Enquanto isso, vamos lá no 5.2, gente. Agora a gente fala especificamente do órgão fiscalizador, que é o Conselho Fiscal. Ele é formado sempre por números ímpares, gente. A gente sugere 3, pode ser 5, 7, mas 3 acho que é um número bom para entidade pequena e média, tá, gente? Ele também é eleito pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, 2 ou 1, permitida a reeleição com a renovação mínima de 1/3 de seus membros. Se são 3 membros, né, podem permanecer 2 na próxima eleição, um tem que sair ali do cargo de conselheiro fiscal, ok, gente? Sempre tem que ter esse tipo
renovação, é dentro do processo democrático mesmo, é com essa leitura que a gente faz e sugere esses regramentos, tá? Sempre em número ímpar, tá, gente? Então, 3 é um número mínimo, suficiente aí, pode ser 5, né? Por exemplo, a federação, a gente tem uma eleição com 5 membros da diretoria. Quer tirar fotinho? Gente, a gente vai interromper, pedir para todos, possivelmente, aí abrirem suas câmeras. Olha, a Valdinete tirou o óculos ali, já deu uma ajeitada, né? Vamos abrir a câmera, sai bonito, na foto, Alessandra, do Gustavo, isso aí. Vamos dar uma ajeitadinha. Deixa eu ajeitar também, fotinho de escolinha. Ricardo, doutor Ricardo tá doido para vir aqui, né, doutor Ricardo? Tirar fotinha comigo. Doutor Ricardo, ele finge que ele é tímido, gente. É tudo mentira. Não é. Deu? Tchau. Mais umazinha aqui, peraí. Vou tirar uma aqui da frente. Margarete, a Ricardo, abre sua câmera aí no Salazar. Aí, cara. Obrigada, Thiago. Gente, beleza. Quem é tímido aí, né? Pode abafar a câmera aí, fica tranquilo. Vamos continuar aqui. Então, quais as atribuições, gente? Isso aqui está no estatuto. Lembra que eu falei que a gente pega a regra do estatuto e põe no regimento interno também? Beleza. Atribuições do Conselho Fiscal. Vale a pena lembrar para que o Conselho Fiscal foi eleito. Para fiscalizar, gente. A administração da diretoria. Basicamente isso. Outra coisa que eu queria falar da eleição. A maioria dos estatutos contempla a eleição dos membros da diretoria em conjunto do Conselho Fiscal. Isso é obrigatório? Não, gente. É para ficar mais barato mesmo. Por registrar uma ata, fazer edital, lista de presença, é muito caro registrar no cartório. Então, a gente faz, né, a eleição da diretoria e Conselho Fiscal. Tem uma CDL em Minas que não faz assim, e tá certo também. Só que vai gastar 2 registros, 2 listas, 2 edital, etc. Tá tudo certo também. Então, a gente sempre sugere, unifica essa eleição da diretoria com o Conselho Fiscal. Só essa norma e dica aí. Então, vamos às atribuições, gente. O Conselho Fiscal tem como competência aí analisar demonstrativos contábeis, inclusive os balancetes, relatórios financeiros, acompanhar a evolução da sua liquidez econômica financeira e resultado obtido com a atividade por ela desenvolvida. Indicar para a diretoria, empresa de diretoria externa técnica e eticamente conceituada, ser escolhido para o serviço de auditoria do lançamento, etc. Convocar, também pode, o Conselho Fiscal, né? Convocar por decisão da maioria de seus membros, no nosso exemplo são 3, então 2 membros, podem convocar uma reunião extraordinária da diretoria executiva, Conselho Superior ou Assembleia, porque às vezes o Conselho Fiscal está lá, tem que ter acesso às questões fiscais, aos documentos, ao que o contador faz além da entidade, ele pode livremente solicitar isso, é um direito dele que está como atribuição estatutária. Então, quando ele chega e são marcadas as reuniões, desce tanto de caixa box com a documentação contábil e ele pode analisar tudo. E se tem questionamento, ele pode ir lá no diretor financeiro administrativo, ele pode ir lá no colaborador responsável pela área financeira, que está, não entendi isso. Por que sim? Por que esse aqui tem nota? Está tudo certo, gente. É o papel do Conselho Fiscal fiscalizar, tá, gente? E aí, vamos supor que ele detecta alguma situação ali que está suspeito, é fraudulento, etc., e ele, né, peça um parecer ali, ou a comissão de ética da diretoria para se reunir assim por diante, ele pode até, de repente, ter um poder por 2 dos seus membros, né, por 1/3, no meu exemplo são 2, convocar uma assembleia para fazer uma prestação de contas também. Está dentro do poder do que o estatuto dá a ele. E aí eu posso colocar outras situações ali, tá, gente? E aí, nesse caso, ele repassaria isso para o próprio presidente ou para o outro membro para formar essa comissão ética para essa situação. É dever dele como conselheiro fazer isso, ok? Tudo certo, pessoal? Vamos passando, então. Isso aqui é mais fácil porque está no estatuto, né, gente? Tá, clica aí. E aí tem periodicidade de reunião, etc., que a gente sugere, né, que o Conselho Fiscal se reúna, é só uma sugestão, isso aqui está no nosso modelo, quem convoca, né, e como é a eleição entre eles mesmos e tudo. Vou dar o exemplo da federação. O nosso Conselho Fiscal é formado por 5 membros, ok? Qual que é a preocupação de chamar e como se monta uma chapa? Isso aqui não está no estatuto, isso é uma sugestão que a gente faz na montagem da chapa. Aqui, esses conselheiros, aí eu estou falando de um estado, Minas Gerais, né? Nós temos aí quase 200 entidades, que a gente coloque na chapa diretores, né? Ou que tenha as qualificações exigidas no estatuto de diferentes municípios.
Eu nunca vou querer chamar dois conselheiros da mesma CDL. Sempre a gente tem essa questão democrática de chamar de várias regiões mineiras aqui, tá? Para justamente fazer essa troca que a gente acha que é importante, tá, gente? Dentro desse princípio ético aí de, né, não, vamos dizer assim, colocar uma pessoa assim, em perspectiva, em vantagem de uma área, de uma região. Minas é muito grande, a gente sempre faz essa troca, porque nós somos 10 regiões aqui em Minas Gerais. Então, sempre vai ter gente muito qualificada para compor uma diretoria ou um conselho fiscal aqui da entidade, né? No caso, no exemplo de Minas, que é um estado grandioso mesmo, né? Territorialmente falando. Tá bom, gente? E outra coisa, como é que é o trabalho deles? De 3 em 3 meses, né, em geral, os conselheiros, a gente tem um presidente desse conselho fiscal, são 5, eles foram eleitos entre si, esse presidente do conselho fiscal, que é conselheiro, naturalmente ele convoca os demais conselheiros para presencialmente, né, que essa documentação não pode sair daqui, questão de privacidade, sigilo do documento, o financeiro deixa toda a documentação aqui, eles passam amanhã, às vezes o dia todo, vendo documento por documento, para então emitir o parecer da documentação dessa movimentação, com ou sem ressalvas. E a gente tem uma auditoria aqui que está prevista no estatuto, uma auditoria que é feita anualmente aqui na entidade. Justamente quando a gente faz a nossa assembleia de prestação de contas, esse parecer da auditoria e o parecer do Conselho Fiscal, em geral, são exibidos ali para a prestação de contas para todos os associados da CDLs, né? Para todos os associados da federação, que são as CDLs, representados pelos presidentes das CDLs mineiros na nossa Assembleia, ok? Acho que isso é só uma dica aí, tá? E a gente entra no nosso organograma. Isso aqui não está no regimento, mas eu gostei de passar, porque ele estava no regimento anterior, porque o anterior era dos colaboradores, então tem que ter o organograma deles, né? A quem os empregados submetem. Mas aqui é bom a gente relembrar isso, que a gente tem no topo aí dessa hierarquia, que a gente tem uma hierarquia realmente que ela é bem verticalizada, né, no conceito aí de uma CDL, composta pelo colegiado dos seus diretores eleitos, também eleitos com o Conselho Fiscal, que fiscaliza a atuação dessa diretoria. Quem dá a direção, que tem muito mais responsabilidade na administração da entidade, logicamente, é o presidente. Está lá nas atribuições dele, que remete toda essa questão do colegiado, né, ao presidente, que dá a direção aos gerentes administrativos e aos respectivos diretores e suas áreas, tá, gente? Então, a gente é bom lembrar esse organograma de como funciona este operacional diário aí na entidade, depois de uma diretoria e um conselho fiscal eleito. Para quem remete, para quem eles têm que procurar, em geral, o presidente, a diretoria, ao gerente executivo, com suas respectivas diretorias. E a gente desdobra isso, cada diretor, através com a sua gerência, o diretor financeiro, logicamente, ele vai para a equipe financeira, tem vários setores ali, e funcionários, empregados ali, para entrar em contato e fazer o seu trabalho na condição de diretor financeiro, de acordo com as suas atribuições. Da mesma forma, o diretor administrativo, né, junto com a gerência, remete ao coordenador administrativo e todas as áreas ali que são relacionadas ao segmento setor administrativo ali da CDL. Da mesma forma, o diretor comercial, ele tem que estar em contato com o coordenador ou gerente comercial e suas respectivas equipes ali de relacionamento, conhecimento, e também o diretor de prestação de serviços, ou o que a gente chama de ações, né? Soluções institucionais. Tem gente que tem só o diretor de SPC, que de repente só tem o serviço de SPC, não tem certificação, não tem financiamento de Sicoob ou outros produtos ali que estão ligados à área de soluções, à área de prestação de serviços, né? A gente tem evitado um pouco de prestação de serviços, tem colocado mais ações e soluções institucionais, mas o que a gente quer dizer mesmo é o que a gente presta de serviço para o associado, tá, gente? Então, tem esse organograma também. Alguma pergunta, doutor Ricardo? Tranquilo, né? Ok, pessoal? Então, vamos lá. E aqui, obviamente, que eu não vou ler isso para você, isso está no estatuto de cada um, que vem lá aquele artigo. Diretoria executiva é composta por presidente, tal, 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 tal. O mandato é de 3 ou 2 anos, com início, tal. Devem se reunir ordinariamente ou extraordinariamente. Vem todas essas regras estatutárias. Aí, vem as competências de cada cargo. E aí, a gente fala o cargo aqui na coluna esquerda, do presidente, do vice,
né, daqueles 7, né, que eu sugeri ali para vocês, tal, e até o diretor suplente. E na coluna da direita, eu simplesmente copiei e colei aqui, gente, do nosso modelo, o que cabe ao presidente. A gente tem competência do presidente na Assembleia, para ele dirigir, mas tem as competências próprias, as atribuições próprias, que são claramente definidas ali na sua função. Então, quando o presidente é eleito, um vice-presidente, um diretor financeiro administrativo, além do regimento, às vezes ele é dado uma cópia ou é copiada essa parte das atribuições. Olha, você foi eleito, mas a sua função, as suas competências e atribuições são essas, 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 essas. Ele tem que realmente ler. Porque às vezes ele foi eleito para diretor de produtos e serviços, mas também, quais são os produtos e serviços? Deixa eu conversar com a gerente, deixa eu entender o que é, o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que interagir na equipe, né? Porque não é só o código de conduta com o externo, é no interno, nas suas atribuições mesmo. E aí a gente vai detalhando ponto a ponto. Eu não vou fazer essa leitura de vocês, claro, vocês têm os modelos próprios, mas isso que está descrito aí nas atribuições, ele é muito comum entre os estatutos, tá, gente? Pode ter mais ou menos, mas basicamente é isso aqui. E ao diretor suplente, cabe aí, no caso de vacância, licenciamento temporário, à exceção do cargo de presidente, substituir os demais cargos ali, que é uma sugestão. Porque a gente tem, no mandato de 2 e 3 anos de entidade, muitas mudanças, né, gente? Às vezes o diretor não quer mais ser diretor, ser voluntário ali, ele é chamado para ir para o Rotary, para não sei lá onde, outro terceiro setor, e ele quer renunciar ou licenciar aí. E é o diretor suplente. A gente sugere aí que ele seja uma pessoa muito coringa na hora de ser eleito ali, composto na chapa, tá, gente? Porque ele pode substituir qualquer um menos o presidente. Na nossa sugestão, não tem que ser assim, tá, gente? E aí, para quem é entidade mista, né, gente? E aí a gente tem outras nomenclaturas que podem estar contempladas ali, né? Quem tem, a gente tem ali um que é 14 ou 15 cargos, né? Caso não tem uma CDL que tem 14 ou 15 cargos. Então, aqueles 7 são pouquíssimos, tem que incluir mais 7 ou 8 aí. Então, tem ali o diretor secretário ou diretor tesoureiro de patrimônio, que são nomenclaturas muito das associações comerciais. Então, eu trouxe aí como exemplo, ou social, SPC e assim por diante, que podem também conter as suas atribuições ali, tá, gente? Só para lembrar que 7 é o mínimo. Podem ter outros e vão contemplar as outras atribuições. Há quem deseje por vice-presidente, há quem deseje colocar diretor, que fica, às vezes fica mais elegante, mais fácil de falar também. Não tem problema nenhum, tá? Ok, gente? Até aqui na atribuições, ok? Porque a gente vai entrar agora na parte da identidade. Da entidade. Então, tem 7 aí. Quando a gente fala da identidade da CDL, gente, é importante estar claro, às vezes é claro mais para o funcionário, né, que está ali no dia a dia, que esse diretor ou conselheiro ele entre e compreenda o que é a identidade da entidade. Ela não é uma empresa, é uma associação sem fins econômicos, né? Então, a gente define alguns slogans, né, para trabalhar a questão publicitária da imagem da entidade, dessa identidade, princípios e valores, missão, etc., baseado subjetivamente, lógico, que está aí. Esse slogan é a área que a área de marketing trabalha muito, né? Ela resume as características e ações da entidade. Isso é uma sugestão, cada entidade deve buscar aí o seu slogan, caso queira trabalhar dessa forma, né? Excelência para todos que procuram bons negócios. Essa sugestão, inclusive, esse slogan é o slogan da CDL Formiga. Princípios e valores. Valor é a convicção que fundamenta a escolha por um modo de conduta, tanto de um indivíduo quanto de uma organização, de uma empresa, entidade. Princípios e valores, gente, guiam a vida da entidade ou a sua própria, ok? Então, quais são os princípios e valores ali definidos na CDL, né? Formiga, no exemplo. Excelência no atendimento, inovação. A gente pode confundir que inovação e tecnologia não necessariamente. Isso é estudado exaustivamente aí, né, gente? Para chegar nesses 5. Confidencialidade, ética e simplicidade. Então, esses princípios e valores são o que define essa organização, no caso, a CDL Formiga, de que esse modelo foi gentilmente cedido aí pela Cristina. Obrigada, tá, Cristina, se você estiver participando. Continuando, esses princípios, gente, não tem que ser esses, são sugestões. Tem gente que coloca transparência, né?
tem gente que coloca honestidade, valor e princípios são inúmeros, né, gente? Tem gente que coloca só 3, depende, né, gente? Depende, por exemplo, da federação, quais são os nossos valores aqui, que está, né, no nosso, da FCDLMG, como que a gente chegou lá nos valores? Na cooperação, o da federação é a cooperação, a ética, sustentabilidade, que é uma nossa visão para vocês, de entidades de classe, sustentabilidade, pode ser dos negócios, do sistema, etc. Tem vários desdobramentos, né, quando você elege um valor. Comprometimento é um valor da federação. Isonomia e inovação. Nós somos 6 valores aqui que nós, na equipe e com a diretoria, chegamos à conclusão. Mas podem ter outros, aí depende do que a diretoria com a equipe definir como valor e princípio. Tá, gente? O negócio da entidade define, explicita a atuação da entidade. Ali no exemplo, excelência em atendimento. Porque me pareceu que no negócio o foco é atender o associado, então tem que ter excelência em atendimento. E a partir dessa definição do negócio, eu permeio todo o trabalho de uma equipe da diretoria do conselho, né? A visão é o norteador da organização, uma proposta do que a entidade deseja ser a médio e longo prazo, e ainda de como nós esperamos ser vistos por todos, para a sociedade, pelos associados, etc. Excelência em negócio. Excelência em negócio. Essa seria a visão pelo qual a CDL ele quer ser conhecida. Excelência em negócio. Tanto pelo público externo como por interno. A missão da entidade é sua razão de existir, é o que a entidade produz, sua previsão de conquistas futuras e como espera ser reconhecidos pelos associados e demais. No exemplo dessa missão da CDL, promover o conhecimento e a relação para o desenvolvimento. Também uma sugestão, tá, gente? Princípios éticos, né, no item 8, o mesmo aqui dos valores, tá, gente? Princípios e valores escritos aqui no 7.2, aqui nos princípios são novamente repetidos. A CDL compromete a estabelecer sua prática empresarial e institucional fundamentada nos seguintes valores: excelência no atendimento, inovação, confidencialidade, ética e simplicidade. Tá, gente? Então, esses princípios, notei e manifestam interesse dele ser vista e como ela pauta o seu trabalho aí, tanto com o público externo quanto com o público interno. Então, isso tem que estar, de certa forma, na cultura introjetado para a entidade, logicamente para os diretores e conselheiros, e também deve ser reconhecido ali pelo público externo, associados e demais. Temos perguntas, Ricardo? Não temos perguntas, pessoal? Nossa, então vamos lá. O pessoal já está, dá um aí de rendimento. Vamos lá. Aqui são alguns tópicos, né, gente, dentro do que a gente começou a falar dos princípios éticos. O que norteia, né, gente? Responsabilidade do diretor, estar atento ao cumprimento das normas e procedimentos. Não divulgar informações não oficiais, né, boatos, fofoca, né? Evitar, e hoje em rede social a gente tem que se, né, estar muito atento, né, doutor Ricardo? Evitar situações em que os interesses pessoais possam entrar em conflito com os interesses da entidade, claro. Preservar a imagem e o patrimônio material e intelectual da entidade, já foi falado também. Participar assiduamente das reuniões e eventos. Zelar pela utilização de bens e veículos da entidade, para quem tem, né, às vezes, veículos de entidade. Manter um bom relacionamento com diretores, colaboradores da entidade, evitando discussões e conflitos. Utilizar seu potencial descobrindo alternativas que aprimorem sua atuação, né, e compartilhar com o presidente, enfim. Utilizar sempre os cartões de visita atualizados para quem utiliza. Não exceder nas festas da entidade, gente, confraternizações, jantares, almoços sociais. Isso é uma conduta esperada não só dos empregados, né, mas também da diretoria do conselho. Não expressar de qualquer forma em reuniões ou eventos de representatividade da entidade, posicionamento político e partidário, religião ou crença. Em caso de violação do diretor, estará sujeito aos seus desligamentos. Isso vale para o conselho também. Isso aqui é muito óbvio, né, gente? Mas a gente tem que escrever o óbvio, às vezes, porque isso aqui não está no estatuto. Então, esse código de ética de conduta, ele define o que pode ser usado ali e por onde a entidade pode nortear aí, quando o diretor, o conselheiro ou a própria equipe, que também está dentro da equipe, fugir ali dos regramentos estatutários, internos ou até seletistas. O que se espera dos relacionamentos, né, na sua atuação do diretor ali, com o associado? Espera que o diretor adote o seguinte padrão de conduta no relacionamento com os associados.
Atender os associados com excelência, eficiência, respeito e cortesia. Prezar pela transparência nas operações. Agir de forma imparcial, nunca favorecendo um associado em detrimento do outro. Veja que aqui sempre é o código de conduta e comportamento, né? Que a gente trata muito mais do que as questões estatutárias. Aí o 9.2, gente, a gente destaca, né? Que o assédio moral e sexual, ocorre aí numa situação hierárquica, ou seja, eu tenho um diretor, um conselheiro que pode, dentro do seu comportamento ali indesejado, cometer aí um assédio moral ou sexual contra um empregado, contra terceiros e assim por diante. Então, não é admitido nenhum tipo de assédio moral ou sexual que englobe qualquer conduta que afete negativamente o desempenho das atividades, compete ali ao diretor, que denigre a dignidade de qualquer pessoa ou gere um ambiente intimidador, hostil ou ofensivo. Tá, gente? São considerados condutas de assédio sexual atitudes como propostas repetidas ou insinuações verbais, gestuais, físicas, diferenças por raças, opções religiosas, sexuais e assim por diante. A conduta do assédio sexual, gente, também, às vezes ela, entre aspas, está mais clara. A da moral, não, né? Ela é feita de forma quieta, ali, sutil, sem muita prova, né? Um comportamento que você vai pressionando aquela pessoa numa reação hierárquica, por exemplo, o empregado em geral, né? Você vai desfazendo aí da conduta dele, exigindo serviços a mais. Hoje a gente tem essa pressão, né, gente, uma estatística infelizmente muito grande do assédio moral, né, nas relações de emprego, sobretudo, que tem dado consequências na saúde física e mental dos empregados. Seja aí crises de ansiedade, pânico, depressão, né, e até burnout. A gente tem isso. E é uma coisa assim que às vezes você tem que denunciar para a gerência, para o RH, ou para o Ministério do Trabalho, quando isso não é possível ser feito internamente, né? Ou para o seu sindicato, para quem tem um sindicato que possa se apoiar. E aí, quando não tem, a gente tem visto, infelizmente, esgotamentos mentais, né, em razão de assédio moral, sobretudo, e até assédio sexual, né, gente? O sexual, você pode denunciar e assim por diante. Ok, pessoal? Então, esse tópico é até em negrito aí, porque quem está numa posição hierárquica superior, que é o diretor, e o conselheiro, né, que é eleito, ele tem que tomar muito mais cuidado na sua conduta aí, porque ele, que em geral vai ser denunciado, ok? Perguntas, doutor Carlos? Ok? Então, vamos ali, item 10, padrões de conduta. O que se espera ali do diretor com os concorrentes? Relacionamento com os concorrentes deve ser pautado em padrões éticos, evitando quaisquer ações ou práticas que possam caracterizar concorrência desleal, né? Então, a gente não pode levar, logicamente, nem empregado, nem diretor, nem conselheiro, um produto que é nosso para o sindicato, uma entidade concorrente. É o que está escrito aí. Aí tem 2.2, documentos sigilosos da entidade. Toda a documentação relativa à CDL ou seus associados deverá ser encaminhada para o setor ao qual se destina e mantida em local seguro. Os diretores devem zelar pela confidencialidade por prazo indeterminado, quaisquer informações privilegiadas e a que tiverem acesso em função dos cargos que atuam na CDL, especialmente relativas às informações cadastrais, bancárias, financeiras, entre outros. Também tem o dever de sigilo, gente, não é só empregado que tem, não, né? Então, mesmo que ele deixe de ser conselheiro ou diretor, ele não deixa de ter o dever de sigilo aí documental, né? Porque ele vai ter acesso também às muitas informações cadastrais, pessoais e até sensíveis, empregados de terceiros aí, durante a sua vigência ali. Entende-se como informação privilegiada qualquer informação que não tenha sido divulgada ao público. Os diretores não poderão discutir informações privilegiadas com outros diretores, etc. e tal, seja por qualquer meio. É vedada a utilização de qualquer informação privilegiada em benefício próprio de terceiro. Toda a documentação que sair da entidade ou for repassada a outro diretor deverá ser realizada com homologação formal, né, do documento de sua origem e destino. Isso aqui está muito óbvio, gente, mas às vezes a gente tem que colocar o óbvio no documento, tá? Você tem que ter um protocolo de sair. Por exemplo, quando o conselheiro fiscal vai fazer a fiscalização documental, em geral, ele é convocado para ir à sede da entidade para que esse documento, que é do setor contábil financeiro, que muitas vezes é sigiloso, ele não saia dali. Então, tem forma de fazer isso, e a gente estabelece isso no regimento, no regramento.
Esse item aqui, o respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, né, gente? Isso aqui é um capítulo caso vocês queiram colocar aí, porque a questão das pessoas já está óbvio, respeito ao meio ambiente para quem tem na entidade programas aí, né, de redução de custos ou energia ou coisas assim, você pode eventualmente inserir no seu regimento. É só uma sugestão, eu não vou passar isso aqui, Fala bem. que é um pouco claro para a gente. Vamos lá. Também não a questão da integridade, que é o que a gente está repetidamente falando aqui, do regra de comportamento, como, né, a transparência, a ética, etc. A questão do cuidado com o patrimônio da entidade, a gente já falou aqui também, está mais detalhado. Também a questão do uso do telefone, né, corporativo da entidade, são regramentos comuns aí, enfim. Aí a gente vai nas obrigações do diretor. Deveres do diretor, gente. Vamos ser repetitivos aí também. Trabalhar pelos objetivos da entidade, pagar pontualmente as contribuições que lhe couber, cumprir o estatuto, regulamentos, etc., acatar as determinações da diretoria, manter atualizado o cadastro associado com a entidade. Antes dele ser um diretor, gente, ele é um associado também. Então, ele tem dever como associado, que está toda regrada no estatuto, e também como diretor, que está nas atribuições ou no regimento. Exige-se dele mais mesmo. A composição da diretoria, né? Quando você vai se candidatar, o estatuto estabelece alguns regramentos, essa sugestão que está no estatuto, né, que a federação disponibiliza para a CDL, para os cargos de presidente e vice, gente, a regra tem que ser um pouco mais rigorosa. Ele tem que ser associado ao sócio proprietário por pelo menos há 3 anos, está filiado há 5 anos, não pode ter no seu CPF ou CNPJ registros no SPC. É o que se espera de um candidato a presidente e vice. Porque se, né, o presidente ele renuncia, o vice toma posse ali no lugar do presidente. Então, a gente tem que exigir desses 2 cargos um pouco mais de rigidez ali nas condições para candidatar. Também tem os demais cargos que a gente faz uma exigência, tanto para cargos da diretoria como conselho fiscal. Isso aí é só uma sugestão que está no estatuto. Vocês podem colocar outras, ou menos, ou mais. Aqui, quando a gente fala desse mínimo de filiado, ou ele sendo sócio proprietário, é porque a nossa entidade trabalha com o setor empresarial, gente, então ele tem que ser empresário. Isso é meio óbvio, e esse óbvio está no estatuto como regra, como requisito, tá, gente? E por que a gente fala que ele tem que ter um mínimo de filiação, um mínimo de empresa? Porque o que a gente não quer é que o MEI, que acaba de se filiar, concorra a um cargo de presidente. Então, ele tem que ter pelo menos X anos de empresa constituída e X anos de vínculo associativo com a CDL para concorrer a um cargo de tamanha importância como a presidência, vice-presidente e demais cargos da diretoria. Ou seja, a pessoa não vai chegar, né, gente, dá uma expressão assim, não vai sentar na janelinha, não, gente. Ele vai ter que passar por um procedimento para interagir ali dentro e sentir as dores da entidade ali, tá? Pois não? Sara, Karina, pergunta. Bom dia a todos. Doutora Sara, será que no regimento podemos tratar da LGPD seria uma forma de prova? Seria uma forma de prova. Temos um documento que traz a preocupação dos dados do entidade. Sim, quando a gente fez aquele modelo anterior, né, do colaborador, estava disposto ali da questão dos sigilos dos documentos, era até bem extenso, né, doutora Karina? Ali está a questão do sigilo, a gente pode colocar lá LGPD também, não tem problema, né? Porque a gente tem não só o uso dos dados cadastrais. Poderia também, de alguma forma, ter um termo aditivo específico também, tá? Então, na relação de trabalho, a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, não, né, no contrato de trabalho, no termo aditivo, no termo de confidencialidade, porque o nível de confidencialidade, por exemplo, que é exigido de um gerente, de um advogado e de um setor financeiro, ele é maior do que serviços gerais. Por quê? Pelo acesso de informações que a gente tem. Aí, assim, eu posso ter o código de ética do advogado, no nosso estatuto, estou dando o exemplo do advogado, né? A senhora é advogada também, que exige da gente confidencialidade, mesmo assim, quase eternamente, né, dos clientes. Isso não muda porque eu mudo de empregador. Isso permanece como obrigação legal mesmo. Mas, para quem não tem um código, uma lei federal, né, que é o nosso caso, ela deve sim assinar esse termo aditivo ou constar de forma disciplinada no regimento. É uma possibilidade. Mais alguma coisa? Não. Então, vamos seguir aí.
Aí a gente tem o bottom, o crachá, o PIN, né? Não vou ler isso aí, cada um tem a sua regra. E eu reforço a questão da atualização dos dados pessoais ou cadastrais, né? Que é dever dos diretores formar a gerência toda, né? A sua atualização cadastral. Ele mudou o e-mail, telefone, porque ele é convocado por isso, ou dele como diretor e como associado também. Então, a obrigação de manter dado cadastral e pessoal atualizado é do diretor e do conselheiro também, tá? Isso está no regimento também, tá, gente? Aparência física e higiene pessoal, gente, são sugestões, né? Que como ele poderia se apresentar, né? Vai de bermuda para uma reunião da diretoria, né? Não sei se for fazer isso na praia, por exemplo, mas não é recomendado. O que não é, enfim, aí vem todas essas regras aqui da aparência, que é sugestiva, não necessariamente tem que contemplar isso. Recomendações de segurança do diretor, gente, na questão do conflito de interesses e influências. O conflito de interesse se dá por qualquer oportunidade de ganho pessoal do diretor que possa conflitar com as atividades de seu cargo, interesse, imagem e entidade. Então, às vezes, o que é óbvio tem que colocar. Ah, Sara, então, se ele tem uma empresa particular e quiser fazer uma parceria, pode ter um conflito de interesse? Sim. Porque a gente, quando... Ah, mas é o melhor da entidade, então não tem que ter uma autorização da diretoria ou do diretor de produtos e serviços para fazer uma parceria ali, porque senão vai parecer que é uma vantagem pessoal. Então, a gente tem a regra geral, gente, quando os casos concretos forem surgindo, é importante. Ah, mas a empresa não é dele, é da esposa, do filho, etc, etc. Então, temos aí conflitos de interesses que aí tem toda uma prerrogativa das competências da diretoria de autorizar ou não, junto com o diretor de produtos e serviços, uma determinada parceria. Porque o que a gente tem que ver primeiro, né? A gente vai ver isso no workshop de setembro do segundo. O compliance, né? Na hora de ver contratos. Compliance é estar em conformidade, não só com o contrato, no regramento civilista, consumerista, etc. É estar em conformidade com as questões éticas e de conflitos aí que estão no regimento, no estatuto, gente. Por isso que ele tem uma sequência lógica de fazer os workshops. Começa no estatuto, que é a regra geral, nos regimentos, a gente entra no compliance dos contratos, na hora que a CDL está fazendo uma parceria, ou contratos internos. A gente vai ver a parte do plano de cargo e salário no YouTube, e assim tem uma sequência que a gente quer ver aqui, tá, gente? Então, quando a gente fala da recomendação, é para o diretor, sim, é para o conselheiro, sim, que estão ali de forma de voluntária. Eles são empresários também, né? Então, cuidado com isso aqui. Também se entende. E a gente tem que conceituar isso, o que seria um conflito, tá, gente? A gente tem que trazer esses conceitos para um regimento, que isso não caberia ali no estatuto, tá? Também se entende por conflito de interesse, zelar pelas informações confidenciais da entidade, sendo expressamente proibida a utilização do cargo ou informações sobre os negócios e assuntos da entidade para influenciar decisões que venham favorecer interesses particulares dos terceiros. Ok, gente? Aí a gente entra na questão da seção de direitos autorais e de imagens, que tem lei própria, né, doutora Carolina, mas também tem relação com a LGPD, tá, gente? Então, a CDL, muitas possuem câmeras internas ou externas. Quando é externas, tudo bem, você está voltado, né, público. Mas quando você tem câmeras internas, seja na assembleia, seja no seu salão que você loca, seja nos corredores, você está gravando a imagem das pessoas. E a gente só coloca aquele sorrisinho lá. Sorria, você está sendo filmado. É para avisar a pessoa que ela está sendo filmada internamente, tá? Ela está fazendo uma sessão de uso da sua imagem ali. Ok? Quem não quer tem que informar isso quando ele vê aquela informação, sessão de direito de imagem, que é para a segurança. Segurança é legítimo interesse, tá, gente? Então, a gente pode usar por uma questão de segurança. Infelizmente, nós não temos um país seguro, então a gente coloca câmeras até internamente. Ou você usa essas câmeras para gravar reuniões, assembleias, para divulgação. Então, nesse contexto, sim, a CDL estaria a divulgar uma imagem do presidente, que participou de um evento, de uma missão, de uma assembleia, e assim os associados também, tá, gente? É o que está ali, né, eventos que são promovidos, que eles são fotografados e gravados, você está tirando uma imagem da pessoa. Para essa finalidade de divulgação, você faz a sessão do direito do uso da imagem, para essa finalidade. Eu não posso pegar essa imagem na assembleia, ficou bonito o Ricardo lá na assembleia, ele é presidente de uma CDL, né? Pode estar bonito, eu vou usar aqui na minha imagem para vender um novo produto jurídico. Não. Você
está fugindo à finalidade por óbvio. A gente dá uns exemplos óbvios, mas é importante ter esse cuidado aí na questão da imagem do diretor, do conselheiro, dos empregados, que são os utilizados para a finalidade específica dos eventos aí corporativos da entidade, tá, gente? Os documentos produzidos são de responsabilidade de cada diretor no desempenho das suas atividades, pela exatidão das informações contidas nos documentos e é de propriedade da entidade, sendo mantidos como confidenciais. Então, gente, às vezes o diretor está participando de uma assembleia, de uma reunião, assuntos são tratados, colocados em ata, esses documentos pertencem à entidade, são sigilosos, né, e confidenciais por essa razão. Tá? As proibições, não farei a leitura, porque é repetir o que a gente já tratou até aqui. Não pode usar o cargo, ter favorecimento, né, utilizar a entidade para qualquer questão pessoal, ok, gente? Temos perguntas aí? Aqui é a mesma coisa, né, favorecer parentes, aí eu peço que vocês façam a leitura para não me tornar repetitiva. Penalidades, gente, são aplicadas aos associados e também a diretores. Caso o diretor esteja utilizando o voto da entidade em atos que envolvam brigas, bares, trânsitos, ocorrências policiais, etc., né, fora do escopo da representação dele na condição de diretor, ele será sujeito à penalidade, inclusive advertência, em caso de reincidência, até levar à comissão ética, né, gente, que a gente estudou aí no início aí, tá bom? Exclusão do associado ou do diretor, o diretor é associado também, conforme prevê o estatuto, são justa-causas para exclusão do associado. Isso é um texto que está na nossa sugestão, tá, gente? Se esse associado ou diretor ele descumpre as disposições estatutárias e regimentais, há uma justa causa para exclusão. Isso é bom estar no estatuto. Quais são as possibilidades jurídicas de eu excluir por justa causa esse associado? Ele deixa de pagar ali a mensalidade por mais de 90 dias, eu posso excluir por justa causa? Se tiver no estatuto, sim. Ele descumpre disposições estatutárias e regimentais que nós estamos tratando aqui? Sim. A empresa dele decreta falência, né, que aí eu estou falando de um CNPJ? Sim. Atos reprováveis ali que a gente descreve aqui, aí tem vários, né? Testemunhar, etc. e tal. Aí eu vou estabelecer instantaneamente o que eu considero identidade justa causa para eu excluir esse associado. E aí, lá no item 5, gente, é o que a gente está tratando aqui. Se esse associado ao diretor, né, eu repito isso aqui, infringir deliberações que digam respeito à vida interna da CDL, ou que violem suas normas estatutárias, seu código de ética ou regimentos e regulamentos internos, ele está sujeito a uma justa causa. Eu faço um procedimento e posso excluí-lo por justa causa, como diretor ou na condição de associado, se ele incorrer em qualquer dessas regras aqui não cumpridas por ele, tá, gente? Também não vou ler isso aqui, porque isso é uma sugestão e também depende do estatuto de cada entidade. Tem entidade que coloca mais, tem entidade que coloca menos, depende, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão de redação somente. E aí é bom estar no estatuto, mas também no regimento. O regimento é mais descritivo, e o estatuto está a justa causa de uma forma geral. É falar que ele, se descumprir um regimento, tanto associado quanto um diretor, ele pode ser excluído por justa causa, tá, gente? Sanções administrativas são as regras ali de penalidades também administrativas que são aplicadas a um diretor, a um associado, são um desdobramento do que a gente falou no outro, tá, gente? É a 60 dias de débito, e aí a gente vai também no estatuto definindo esse regramento das sanções que se aplicam ali, desde uma advertência, que é uma coisa leve, uma suspensão dos direitos e até a exclusão por descumprimento. E até pode ter a justa causa, que são os casos mais gravíssimos, que eu excluo um associado ou uma pessoa física, um diretor do quadro ali da entidade. Aqui também no item 17, a gente sugere tá, isso no regimento também, organizações das reuniões. Depende do que dispuser o estatuto. Há estatutos que determinam que as reuniões dos diretores sejam mensais, dos conselheiros anuais ou semestrais, depende. Então, você vai observar no regramento do seu regimento, baseado na regra do estatuto, como seria essa organização da reunião, tanto da diretoria, tanto do conselho. Ela é anual, ela é semestral, ela é quinzenal, ela é mensal. Do conselheiro pode ser mais espaçado, né? Ela pode ser trimestral, semestral, no mínimo
ou no máximo, porque o estatuto traz o mínimo. Eu posso contemplar outras formas de forma extraordinária aqui. Qual que é o tempo de duração da reunião, que horário que é feito, quando que não precisa ser feito, quando é dispensado, eu trago isso no regimento, tá, gente? Aqui no item 18, a gente tem benefícios, né, gente, que podem ser fornecidos a um diretor, a um conselheiro e também à equipe que está no modelo de estatuto. Por quê, gente? Quando eu falo do diretor e do conselheiro, lembra que o trabalho dele é voluntário e não remunerado? Então, claro, gente, que na condição ali, tendo esse cargo, ele pode ter alguns benefícios ali. Será que um curso, uma palestra que é disponibilizada mensalmente pela entidade, que tem um custo, ele não pode ter ali gratuitamente, né, sem custeio? Sim, às vezes ele não tem que pagar, então, por aquele ingresso. Isso é fornecido gratuitamente para ele. Tudo bem. Acho que é um benefício pelo trabalho que ele disponibiliza voluntariamente para a entidade, pode dar esse tipo de benefício, gente. E aí você tem que pôr esse tipo de regramento no estatuto, né, no regimento, tá, pessoal? Então, vários tipos de benefícios podem ser dados, concedidos a um diretor, a um conselheiro fiscal, tá, gente? Ingressos para eventos, por exemplo, tem um regramento ali. Né, os requisitos, né, desde que ele cumpra alguns requisitos ali também. A sessão de um auditório, tem CDLs que tem auditórios, né, gente? Então, às vezes ele quer fazer um treinamento no dia da semana, pode ser esse auditório, ou cobrar menos dele por ser diretor, conselheiro? Sim, dependendo dos requisitos ali. Ele pode ter algum tipo de benefício. Isso não é errado de forma alguma, tá, gente? Porque o trabalho dele já é voluntário, ele não recebe uma remuneração por causa disso. Então, ele pode ter algumas vantagens aí, alguns benefícios. Ceder o data show, né, para ele, fazer uma reunião, sem problema, sem requisitos. E, por fim, o anexo 1, que é o anexo que a gente tem no momento que é passado o regulamento, que é passado item a item, pode ser na primeira reunião ou na segunda, e ele tem que dar ciência ali naquela primeira reunião, quando ele toma posse, de que ele está ciente ali desse regimento, das atribuições constantes no estatuto também. Ok, pessoal? Gente, é isso. Dúvidas? Esse material, apresentação e modelo do regimento interno para a diretoria e conselho fiscal já estão disponíveis aí, doutor Ricardo já inseriu no chat. Quem não baixou, né, pode nos pedir aí pelo e-mail, pelo nosso WhatsApp, ou ligar para a gente, que a gente disponibiliza, inclusive também o do modelo 1, né, o do regimento interno da CDL relativo aos colaboradores, tá, gente? O doutor Ricardo vai postar novamente os modelos aí, né, para quem chegou posteriormente. Então, o modelo de regimento interno, ele é muito direcionado a diretores e conselheiros. Do nosso treinamento de agosto, ele é direcionado para os colaboradores, tá, gente? Ele é até mais extenso que esse daqui, mas é bom ter para os dois, tá, gente? A gente, no outro workshop, a gente tem um modelo que a gente disponibilizou, né, de como criar um setor de cobrança, tem orientações gerais, modelos também, tá, gente? A gente tem muito modelo aqui, né, para as entidades. Gente, dúvidas? Foi só o pedido aí de reincluir os arquivos. Ok, Rubio, obrigada também pela sua participação. Está participando. Está localizando, já está incluindo aí para vocês. Foi, né, Ricardo? Uhum. Então, o workshop está aí, o regimento também. Vou pedir para todo mundo abrir a câmera também. Acho que não temos perguntas, nem no chat, mas nem tampouco mãozinhas levantadas não temos também. Ok? Ricardo, se puder abrir a câmera aí, só para ver quem está participando. Encerramos um pouco mais cedo hoje, tá, gente? Porque hoje vocês foram tímidos, ninguém participou. Não, Cacau participou, a doutora Karina participou, outros participaram. Gente, é um instrumento extenso, cansativo, não para nós, né, Ricardo, que a gente até gosta, mas necessário, né? Eu espero que esses instrumentos possam auxiliar aí na organização interna da entidade. O objetivo é isso, é capacitá-los, é trazer a compreensão, essas regras que devem existir, né?
tanto nas relações de empregados, quanto né, nós, colaboradores, eu também sou, nas nossas relações hierárquicas, porque um código, né, um regimento, ele é muito mais do que uma relação trabalhista, uma relação hierárquica, ela é um código de conduta, um código de ética, que atualmente é muito exigido de todos nós aí, tanto as nossas relações profissionais, pessoais e assim por diante, tá, gente? Pois Sara, não? uma pessoa perguntou aqui, a Alessandra Coromadel perguntou, doutora, se o diretor que tenta uma carreira política, caso ele não venha em decreto eleitoral, pode retornar ao cargo? Pode, Alessandra, não sei se você entrou um pouco depois, Valdinete Cacoal também tinha perguntado isso. Isso está contemplado no nosso Estatuto Federativo e no modelo da CDL. Não sei se a sua CDL de Coromandel adotou o modelo que a gente sugeriu. E tem uma regra lá muito clara, que o diretor ou conselheiro da CDL, se ele estiver como candidato, ou se ele ganhar um pleito eletivo municipal, estadual ou federal, ou seja, o que é o pleito de eleição? É aquele que no âmbito municipal, ano que vem teremos, né, gente? Eleições para os cargos municipais de presidente, é ótimo, né? De prefeito, vice e vereadores, legislativo e executivo municipal, correto? Ano passado nós tivemos para os cargos deputados estaduais, federais, presidente, etc. Ou seja, cargos eletivos legislativo e executivo, estadual e federal. Ano que vem vai ser municipal. Todos esses cargos são de eleição, são processos eleitorais, né? A gente tem que ir lá votar na urna, aquela coisa toda. Esses cargos é o que o Estatuto está falando. Se você, diretor, conselheiro fiscal, se candidata a um cargo de vereador ano que vem, a um cargo de vice-prefeito ou de prefeito, você tem que se licenciar do cargo. A partir de julho do ano, em geral 3 de julho, que a eleição em geral 3 de outubro. Então, 3 meses antes, por causa da lei de desincompatibilização eleitoral, o presidente ou um diretor da entidade, um conselheiro da entidade, ele se afasta 3 meses antes. Porque eu sei se eu vou candidatar a vereador, prefeito ou vice-prefeito. Ou, no caso, deputado estadual, etc. Eu me afasto daquele cargo, a gente faz o que a gente chama de licença temporária. Temos modelos disso, tá, gente? Então, quando chegar a época de eleição, você tem um diretor ou um conselheiro que quer candidatar a qualquer cargo eletivo, você, olha, deixa eu te orientar uma coisa, o Estatuto da Federação de Minas determina que quando um diretor ou conselheiro esteja candidato a algum cargo, ele se licencie temporariamente. Chega no dia 3, você tem o resultado ali, né? Primeiro turno. Você ganhou como vereador, você ganhou como prefeito ou vice-prefeito. Agora, a sua licença é uma renúncia, tem que se transformar numa renúncia, porque você tem que sair desse cargo e o seu sucessor ali do estatuto toma posse no seu lugar. Aí a licença que é temporária fica definitiva. Ele tem que renunciar ao cargo, porque não é compatível no nosso sistema federativo a união do cargo eletivo, tá, gente? Com o cargo de diretoria ali. Porque como eu coloquei ali para a Rodinei no início, gente, que camisa que você vai né, estar usando ali? De vereador ou de diretor da CDL? Não tem jeito, é incompatível, por isso que a gente tem a regra desse afastamento, caso esse candidato, que era um diretor ou um conselheiro, ele seja vencedor nesse pleito eleitoral, tá? Então ele tem que se afastar definitivamente. O que ocorre, então, é renúncia. Temos todos os modelos desses documentos aí para a CDL também. Obrigada por sua pergunta, Alessandra. Mais alguém, gente? E não, né, doutor Ricardo? Não. Então, acho que, obrigada pela pergunta, gente, obrigada pela participação. Gostaria de pedir a todos que abrissem as câmeras aí, só para dar um tchauzinho, não para a câmera fechada. Obrigada, Margarete, Ana Carolina, doutor Ricardo, Valdinéia, mais uma vez, sempre presente aí, né? Estão longe, mas estão perto, né, Alessandra? Rubem, obrigada. Thalita, ali certo? É Thalita ali? Obrigada, Thalita de Formiga. Regiane, nem de óculos estou enxergando, gente. Regiane, obrigada. Doutora Karina, obrigada. Karina de Lagoa, né, Anderson? Sempre participando. Obrigada, Karina. A Denise Jequitinhonha, Brumadinho, Marcilene, a Edna, obrigada. A Edith Tabirito, a Irani, Edson de São Domingos do Prata. Que saudade da Edson Domingos do Prata, gente. Eric de Cláudio, o Eric sempre participativo, pessoal de Cláudio, Patos Minas, obrigada, doutora Alício. Quem mais que está ali conosco? Carandaí, Eliana, eu acho que é você que está participando. Mãe, Rosângela, obrigada. Se for a Rosângela que estiver participando. Acho que falei todos, né? Não esqueci ninguém, não. Gente, muito obrigada. Boa terça-feira a todos.
e até o nosso próximo workshop, no final de setembro, que será sobre as regras na avaliação contratual das parcerias das CDLs, né, Gil? Vamos adentrar nesse assunto que é extremamente pertinente aí na hora de que um parceiro vem oferecer algum produto, que obviamente tem que estar de acordo com o interesse dos associados, da entidade, e que traga um ganho institucional ou financeiro para vocês. Espero todos vocês, então, aqui na última terça-feira de setembro. Até mais. Muito obrigado. Boa terça-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigada, doutor Ricardo.